A todos, familiares, amigos, irmãos, seguidores, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês todos, deixando paz, força, ânimo, sabedoria para continuar vivendo sem desânimo sobre a face da terra. Eu sempre digo que publico esses vídeos para esclarecer a palavra de Deus e para glorificar o nosso Deus único, vivo e verdadeiro. Se você gosta de divulgar a palavra de Deus, você pode inscrever-se no meu canal, divulgar, compartilhar, comentar, ainda que não concorde comigo, não tem problema nenhum. Eu aprendi com Deus e com a palavra que Ele nos deixou que eu não preciso ser conivente nem discordante. Eu preciso apenas compreender e tolerar. Assim sendo, a partir de hoje nós estaremos estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a narrativa do apóstolo João. Espero que venham estes estudos esclarecer as verdades do Senhor Jesus e da própria palavra, o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos muitos que dizem, eu creio em Deus. Na realidade, é uma crença comum, destituída da fé. Tenho outros que dizem, eu tenho fé em Deus, porém, também uma fé comum, que sai do homem e não aquela que é depositada por Deus pelo conhecimento da palavra. Assim sendo, eu entendo que o Evangelho segundo João mostra-nos o Deus vivo e verdadeiro nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus e cada um e desenvolvendo três ministérios. Nós começaremos a fazer esses estudos no Evangelho hoje, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. A pessoa de Jesus. No versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Princípio refere-se ao período antes da criação, e é mais qualitativo do que temporal. É de toda a eternidade. Estava é a palavra a seguir. Expressa desta forma uma existência contínua e intemporal, ou atemporal. É contrastado com o acompanhamento, ou seja, para com Deus, isto é, relacionamento eterno e imutável. Era. A palavra está sem o artigo e é o predicado, que enfatiza a qualidade. Indica que o Verbo tinha a mesma natureza de Deus. A palavra enfatiza uma descrição de Jesus basicamente das Escrituras do Antigo Testamento, que o designavam como o divino revelador da sabedoria e do poder de Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Subentende e enfatiza a totalidade da definição anterior. Esta expressão pode-se entender quando da criação do homem por Deus. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 27. Perceba que o verbo fazer, ou façamos, está no plural. Não havia apenas uma pessoa, mas a Trindade em uma única pessoa. Portanto, Jesus é o Deus encarnado. Foi crucificado como homem porque ele se fez carne, mas ressuscitou. Não está morto numa cruz. Ele está vivo.
Ele foi a última Páscoa, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também estava presente na criação. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Significa que ele é o mediador de toda a criação, de toda a obra do Deus divino e eterno. A atividade criatória é vista como um só evento em contraste com a existência contínua. Nos versos 1 e 2 de Gênesis 1 enfatiza: no princípio criou Deus céus e terra. E de acordo com o verso 2, que diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isto quer dizer que a terra estava em embrião, ou seja, como um ovo aguardando o tempo próprio para promover um novo ser. O Espírito de Deus é que guardava tudo que estava embutido na criação para no tempo próprio dar à luz, ou vir à luz. Porque disse Deus: haja e houve. Nos versos subsequentes, a palavra criar aparece somente no verso 21, que Deus cria os seres viventes. E depois no verso 27, onde Deus culmina com o fechamento da criação, criando a sua obra-prima, o homem à sua imagem e semelhança. Subentende-se desta forma a presença de Cristo na criação. Dos versos 1 a 3, então, a eternidade e a divindade de Jesus está sublime. Esta passagem nos leva a recordar as primeiras palavras do Gênesis. Aqui, de maneira terminante, Jesus é chamado de Deus e Criador. Veja como ele mesmo se declara como sendo Filho de Deus, lá em João 1:17. O Evangelho segundo João afirma positivamente que Jesus era uma personalidade existente desde a eternidade. Jesus falou da glória que teve com o Pai antes que o mundo existisse. João 17:5. Como ele almejava voltar ao seu lugar de honra depois de cumprir sua missão no estado transitório em que se encontrava neste mundo. Uma das implicações do nome de Jesus é o verbo, isto é, ele era a autoexpressão de Deus à humanidade. Assim, é o mesmo que dizer que a palavra de Deus se encarnou na pessoa do Filho, que recebe o nome de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Bom, concluindo, como você entende Deus? Na fé comum, na fé subjetiva, ou você tem Ele como verdadeiro, vivo e real, habitando em você? Ele te deu a convicção da salvação já? Este é o grande problema que a humanidade não enxerga. Porque nós vamos estudar que ele era a luz, ele era a vida. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque a luz revela o que somos interiormente. Pense nisso. Deus te abençoe.